Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente, para Te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje, nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a Tua palavra seja cheia da Tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas Tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Quantas vezes você já deixou que uma situação pequena estragasse seu dia? Talvez uma palavra atravessada, uma mágoa, um problema que até parecia pequeno, mas que aos poucos foi tomando conta dos seus pensamentos, até virar um peso insuportável. Eu acho que todos nós já passamos por isso algum dia. E talvez seja exatamente isso que você esteja vivendo agora. Hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Deus quer falar sobre atitude, sobre perdão e sobre como você pode vencer as batalhas da sua mente. O Senhor quer te mostrar que, mesmo em meio aos problemas, você pode viver em paz. Você pode sim ter esperança e você pode experimentar vitória em relação a essas coisas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre toda a obra das suas mãos. Que a graça e a misericórdia do Senhor encham o seu coração nesse momento. E que essa mensagem seja como um sopro de fé e de esperança para você. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse é o canal Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual, para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem
esperança, motivação e fé, você está no lugar certo. Já deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque quando você faz isso, o seu nome fica registrado aqui no canal. E você passa a fazer parte dessa grande corrente de oração e de fé. E assim o YouTube também te manda mais mensagens como essa aqui. O texto que eu quero ler inicialmente hoje para você está em Romanos capítulo 8, verso 37. Romanos capítulo 8, verso 37. Diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Repara uma coisa nesse texto, irmãos. Nós não somos mais que vencedores somente depois que as dificuldades passam. Não é só quando a tempestade termina. É no meio das dificuldades que Deus já nos chama de vencedores. Aliás, vencedores não, mais que vencedores. Não tem a ver com o que acontece do lado de fora, mas tem a ver com o que está acontecendo por dentro, aí no seu interior. Tem algumas coisas que ninguém pode controlar no seu lugar. Você pode perder oportunidades, pode enfrentar decepções, pode até sofrer injustiças, mas tem algo que é só seu, a sua atitude. Todos nós temos problemas. Jesus falou isso. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas o que importa é a sua atitude diante dos problemas. E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. Você vai perceber que não precisa continuar preso a mágoas antigas. Não precisa se deixar dominar por pensamentos de derrota, sabe? E que não é o peso da vida que vai determinar seu futuro, mas a forma como você reage com fé e confiança em Deus. Assiste esse vídeo aqui até o final, porque eu creio que Deus vai liberar uma palavra poderosa que vai transformar sua mente, vai restaurar seu coração e vai renovar a sua esperança. E eu peço que você escreva aqui nos comentários essa declaração de fé. Escreva assim: minha atitude muda hoje. Você pode escrever isso aqui? Minha atitude muda hoje. Quando você escreve isso, é como se você estivesse dando o primeiro passo para colocar em prática a mudança que Deus quer fazer na sua vida. A palavra do Senhor nos mostra um exemplo muito forte na vida de José. Eu sempre aprendo muito quando eu releio essa história. Ele foi vendido pelos irmãos, foi rejeitado pela própria família, acabou ficando preso por 13 anos, injustamente, por uma coisa que ele não tinha feito. Imagina isso, 13 anos da vida de José foram desperdiçados dentro de uma prisão, longe de tudo aquilo que ele sonhava. Mas mesmo assim, José não perdeu a sua atitude. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu íntegro. Ali onde ele estava, ele continuou servindo, mesmo quando ele não via saída. Entenda uma coisa, o problema não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro de você. Não é o tamanho da sua luta que determina a sua vitória, mas a atitude que você tiver diante dessa luta. Quantas vezes nós estragamos um dia inteiro, às vezes muitos dias, por causa de mágoas pequenas? Um comentário inconveniente, uma lembrança do passado, uma palavra que a gente queria receber, sabe, naquele dia difícil, mas que não veio. E aí a gente guarda essas coisas, fica repetindo na nossa mente, e com isso nós aumentamos o tamanho da dor, até que a gente perde a paz. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, isso não precisa mais continuar assim. Perdoar pode até parecer difícil,
mas difícil mesmo é viver amarrado pela amargura. Difícil é carregar um peso que não foi feito para você carregar. Difícil é você perder anos da sua vida remoendo uma coisa que já deveria estar nas mãos de Deus. Por isso, diante dessa palavra, eu quero incentivar você a dar um passo prático ainda hoje. Quando alguma coisa ferir seu coração, não deixa isso crescer dentro de você, não. Para, respira e conversa com Deus. Pode ser uma oração simples. Deus, o Senhor sabe que isso me feriu, mas eu não vou perder o meu dia por causa disso. Consola o meu coração e me ajuda a prosseguir. Faça essa oração todos os dias e declare para você mesmo: eu não vivo mais guiado pela mágoa, mas eu vivo pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Olha só, o que Paulo está dizendo? Se expresse diante de Deus. Apresente seus pedidos a Deus, mas faça pedidos definidos para Ele. Orações claras, diretas. Não precisa complicar. Fale com Deus como um filho que confia no Pai. José não tinha como controlar o que os irmãos dele fizeram e nem podia abrir as portas da prisão. Mas tinha uma coisa que ele podia controlar: a mente e a atitude dele. E foi isso que fez toda a diferença. A palavra do Senhor diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha isso, a sua vida anda na direção dos seus pensamentos. Se você deixar a mágoa tomar conta, sua vida vai para o lado da amargura. Se você deixar a fé guiar a sua mente, a sua vida vai para o lado da vitória. É por isso que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o seguinte: levamos todo pensamento cativo e o fazemos obedecer a Cristo. Ou seja, você não precisa aceitar tudo que passa pela sua cabeça. O diabo lança mentiras, incredulidade, mas você decide se vai aceitar ou não. E aqui está o segredo. Quando vier aquele pensamento errado, não fica só calado, não fica só ruminando esse pensamento ruim. Abra sua boca e declare o que está na palavra de Deus. Diga para você mesmo assim: olha, minha mente pertence a Cristo. Ou Deus tem planos de paz e não de mal para mim. Amém? Ou então declare assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu falei 3 frases. Aproveita e escreva uma dessas frases aqui. Quando você fala em voz alta, você está interrompendo o ciclo da mente. E cada vez que você faz isso, você vai enfraquecendo a fortaleza que Satanás tentou levantar contra você. Eu sei que não é fácil e eu sei que às vezes parece que a nossa cabeça está lutando contra a gente. Mas é exatamente aí que Deus age. Se essa palavra está testificando no seu coração, deixe o seu like no vídeo. É gratuito, é rápido e isso faz uma diferença enorme para nós. Você não tem ideia. Porque quando você dá o like, o YouTube entende que esse conteúdo é importante, que ele é relevante. E aí, o próprio YouTube recomenda esse vídeo para pelo menos mais 10 pessoas. Olha que bênção! Com um simples clique, você pode alcançar vidas que você nem conhece. E escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio os pedidos de oração aqui todos os dias. Eu levo cada pedido à presença do Pai.
eu oro pela sua vida, pela sua família. Pode escrever sem medo, porque esse espaço é para isso mesmo. É para você derramar o coração diante de Deus. Não se esqueça disso. Não é o tamanho da sua luta que define a sua vida. É a sua atitude diante dela. José venceu porque, apesar dele ter entrado na prisão, ele não deixou a prisão entrar no coração dele. Da mesma forma, você também pode viver acima da mágoa, acima do medo, acima da ansiedade, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Nesse momento eu quero orar por você. Se você se lembrou de alguém nesse momento, isso não aconteceu por acaso. O Espírito Santo fez com que você se lembrasse dessa pessoa. É para que você interceda por ela. Então escreva o nome dessa pessoa aí que veio na sua mente, escreva aqui nos comentários. Se você se lembrou de alguma situação que está acontecendo na sua vida ou na vida de alguém que você ama, situação que tem tirado a paz, que tem provocado tristeza, escreva aqui nos comentários qual área da sua vida que precisa de um toque de milagre, de cura e de restauração. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Primeiramente para te agradecer por essa palavra que nós ouvimos agora. Obrigado porque a Tua voz sempre chega para nós no momento certo. Obrigado porque a Tua presença tem nos fortalecido, nos consolado e nos mostrado que nós não estamos sozinhos. Ó Deus, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Quantas vezes nós deixamos a mágoa tomar conta do nosso coração? Quantas vezes nós falamos palavras que não deveríamos ter dito? Quantas vezes a nossa atitude não refletiu a fé que nós temos em Ti? Perdoa-nos, Senhor. Nos lava com o sangue do Teu Filho Jesus e renova a nossa mente nesse instante. Hoje nós aprendemos que a atitude é algo que ninguém pode controlar no nosso lugar. Então, eu oro para que essa pessoa que está me ouvindo receba do Senhor a força necessária para escolher as atitudes certas, para tomar as decisões que precisam ser tomadas, mesmo em meio às maiores lutas. Que cada um aqui tenha como exemplo a vida de José, que não deixou a prisão entrar no coração dele, mas que permaneceu íntegro e fiel diante do Senhor. Eu oro pela mente de cada pessoa que está me ouvindo agora, que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, que a ansiedade perca espaço, que a tristeza não tenha mais domínio e que cada mente que está recebendo a Tua palavra seja cheia da Tua paz e da certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ó Deus, eu oro por esse coração que está ferido. Eu sei que tem pessoas aqui me ouvindo que carregam consigo mágoas antigas, dores profundas, amargura, ressentimentos de coisas que aconteceram há muito tempo. Que haja libertação nesse momento. Nos ensina a perdoar, a entregar nas Tuas mãos e a viver livres da amargura, porque nós sabemos que a raiz da amargura pode contaminar todo o corpo. Senhor, eu quero interceder por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro pela saúde daqueles que estão enfrentando enfermidades. Eu apresento ao Senhor cada família representada aqui. Famílias muitas vezes que estão passando por crises. Que haja perdão, reconciliação, salvação e transformação nessa casa. Eu oro por aqueles que estão enfrentando vícios, Deus. Pessoas que estão presas nas drogas, no álcool, nos jogos. Eu oro por causas na justiça, por processos que parecem travados, por esse papel, ó Deus, que não anda,
que não sai das mãos daquela autoridade, daquele juiz, daquele advogado. Toca nessas situações, Pai. Abre as portas que somente o Senhor pode abrir. Eu apresento ao Senhor as finanças dessa pessoa que está me ouvindo. Ó Deus, muitas pessoas aqui estão desempregadas, estão endividadas e não veem saída. Mas nós cremos que Tu és Jeová Jirê, o Deus da provisão. Por isso, dê aquilo que os Teus filhos necessitam. Abençoa cada nome, ó Deus, que foi escrito aqui nos comentários. Cada nome representa uma família. Contempla o nome desse filho, dessa filha, desse irmão, irmã, desse parente que está em dificuldade. Nós temos fé e por isso cremos que o Senhor já está agindo. E quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Nós oramos no nome poderoso de Jesus e é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as suas listas de transmissão, para aqueles que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. Eu tenho certeza, irmãos, eu tenho convicção que essa mensagem pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. A palavra de Deus não voltará vazia. Isso está aqui na Bíblia. É uma promessa do Senhor. Se você ouviu até aqui, é porque você realmente acompanha o trabalho do Minuto com Deus. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos. Somos um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique de uma forma poderosa na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja contigo aí onde você está agora, te fortalecendo, te encorajando e te lembrando que Ele continua vendo tudo. Eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative as notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Deus me vê. Escreva isso com convicção. Se você crê realmente que o olhar de Deus ainda pode te alcançar. A palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: Tu és o Deus que me vê. Quem disse isso foi Agar, uma mulher que havia sido humilhada, maltratada e que fugiu desesperada para o deserto. Ninguém se importava com ela, ninguém foi atrás, mas Deus foi. E isso, irmãos, já diz tudo. Sabe, tem momentos em que a gente se sente assim, esquecido, rejeitado, como se ninguém se importasse. Você ajuda todo mundo, mas quando você precisa, ninguém aparece. Você sempre tenta fazer o certo, mas mesmo assim parece que a vida não te recompensa, sabe? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um sentimento de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. Um cansaço de
ter que lutar por tudo e no final não receber nenhum obrigado ou eu estou aqui se você precisar. Mas o que eu quero que você entenda hoje é que Deus não é como as pessoas. Deus vê o que ninguém enxerga. Ele repara onde ninguém presta atenção. Ele olha para você. Sabe, tem momentos em que tudo ao nosso redor parece que está seguindo normalmente. As pessoas continuam trabalhando, vivendo, rindo, fazendo planos, mas dentro da gente existe um cansaço que ninguém vê. E você também não sabe como explicar. Não é drama, não é vitimismo, é simplesmente o peso de tentar sustentar tudo com um sorriso no rosto e com um silêncio na alma. É quando você sente que está segurando demais e sendo notado de menos. Tem gente que não quer aplauso, não quer palco, não quer reconhecimento. Só queria um pouco de apoio, um pouco de empatia, de sensibilidade. Alguém que olhasse com atenção e dissesse: eu estou aqui, eu vejo você. E é exatamente isso que a maioria não faz. Não por maldade, mas porque o mundo anda distraído. Cada um preso na sua própria rotina, nas próprias lutas. Mas Deus não se distrai. Deus não se ocupa tanto a ponto de esquecer de você. Ele não é como as pessoas. Ele não precisa ser lembrado de que você existe. A palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Isso está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Ou seja, Deus vê, Deus ouve, Deus acompanha, mesmo quando ninguém mais parece perceber. Deus conhece os dias em que você não quis levantar da cama. Ele sabe as vezes em que você ajudou todo mundo, mas voltou para casa com o peito cheio de silêncio. Ele conhece as suas tentativas de manter a fé firme, mesmo quando ninguém ao redor parece te fortalecer. E não, isso não é sobre se sentir vítima das circunstâncias. É sobre ser humano e saber que no meio de tudo isso, Deus continua sendo Deus e continua sendo Pai. Ele te vê quando você acerta. Ele te vê quando você tenta. E Ele também te vê quando você simplesmente não consegue. Não é para te expor, é para te sustentar. Porque o olhar de Deus não julga, sustenta. Ele não acusa, cuida. E não esquece, Ele permanece. O Deus que te vê não é pequeno. Ele não é limitado como nós. Ele não é frágil, distraído ou sobrecarregado demais para te enxergar. Ele é o Criador do universo. Tudo que o ser humano já descobriu até hoje e tudo que ainda vai descobrir, galáxias, estrelas, sistemas, distâncias inimagináveis, já estava lá, sustentado por Ele. Ele carrega o universo inteiro na palma das mãos. As estrelas, os planetas, os cometas, o tempo e o espaço. Nada escapa, nada foge, nada surpreende. Mas o mais impressionante é que, mesmo carregando o universo inteiro na palma das mãos, Ele ainda vê você por inteiro. Ele vê quando você entra no seu quarto e fecha a porta. Vê quando você não consegue disfarçar o que está sentindo. Vê o que ninguém mais vê. E Ele vê com profundidade, com detalhe. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 30, o seguinte:
até os fios de cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Pensa nisso, irmãos. Não é que Ele sabe muita coisa sobre você, é que Ele sabe tudo. Deus te conhece por inteiro, porque Ele te formou e porque Ele decidiu que você é valioso, é valiosa demais para ser ignorado. Salmos 139, do verso 1 ao verso 5, está escrito assim: Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Aleluia. Esse é o tipo de Deus que nos alcança. Um Deus maior que o universo, mas que não é grande demais para se importar com o nosso dia mais comum. Ele sabe o que te dá medo, sabe o que te frustra, sabe o que você não falou para ninguém e sabe também onde estão as suas forças escondidas, aquelas que nem você se lembra mais que tem. Esse é o Deus que te vê e não é um olhar distante, é um olhar que sustenta, que entende, que te chama para perto, que cuida. O mesmo Deus que sustenta o universo com a palavra do seu poder é o Deus que conhece cada detalhe seu, cada detalhe da sua vida, e Ele não despreza nenhum. Você pode não entender tudo o que está vivendo agora, pode não saber o porquê de certos silêncios ou de certas ausências, mas tem uma coisa que precisa estar muito clara no seu coração: Deus nunca tirou os olhos de você. Ele não te perdeu pelo caminho. Ele não está indiferente ao que se passa aí dentro. Ele vê. E quando Deus vê, Ele se move. Às vezes não do jeito que você esperava, nem no tempo que você gostaria. Mas Ele age com precisão e sempre com propósito. Você não precisa se provar para ser notado. Não precisa fazer barulho para ser ouvido. Você não é um entre muitos. Você é conhecido. Deus te conhece profundamente. Ele te chama pelo nome. Talvez ainda não seja o tempo da resposta, mas isso não quer dizer ausência, porque o olhar dele sustenta. O olhar de Deus firma nossos passos e quando Ele vê, Ele cuida. É esse Deus que te vê. É esse Deus que te sustenta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários, faça isso agora. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, à sua lembrança, o nome de alguém ou uma situação específica que você esteja enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse encontro, por essa palavra que está chegando na hora certa. Pai amado e querido, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem e que se sente esquecida, que tem andado calada, carregando o que sente sozinha, sentindo que ninguém a enxerga. Senhor, tem gente aqui ouvindo essa palavra, gente que ajuda todo mundo, que sempre está presente para os outros,
mas que nunca se sente acolhida de verdade. Tem pessoas que vivem com o coração cheio, mas ninguém percebe. Que entra e sai dos lugares sem ser notada. Que se esforça, mas não recebe apoio. Jesus, visita essas pessoas agora. Toca nesse coração que já chorou sem saber explicar o porquê. Nesse coração que sente que ninguém o escuta de verdade. Que essa mensagem, ó Pai, lembre a esse irmão e a essa irmã que o Senhor a enxerga, que o Senhor se importa, que o Senhor continua olhando, mesmo quando o mundo vira o rosto. Dê consolo, Pai. Abraça com o Teu Espírito Santo. Sustenta essa vida. Renova a fé dessa pessoa. Obrigado porque o Senhor não é um Deus distante, não é indiferente, não é alheio ao que acontece dentro de nós. Obrigado porque o Senhor nos vê, e não com um olhar de cobrança nem de julgamento, mas com um olhar de amor, de cuidado, de presença. Um olhar que acolhe, que entende, que sustenta. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo corre, o Senhor permanece. Mesmo quando todos estão ocupados demais, o Senhor continua atento e à disposição. Mesmo quando ninguém pergunta, o Senhor já sabe. Quando ninguém enxerga, o Senhor está vendo. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que deixamos essa certeza se apagar dentro de nós. Pelas vezes em que nos sentimos tão esquecidos pelas pessoas que começamos a acreditar que o Senhor também havia se afastado. Perdoa por termos confundido o silêncio dos homens com o silêncio do céu, por termos duvidado da Tua atenção, da Tua fidelidade, da Tua mão estendida. Nos perdoa, Deus, por termos deixado o desânimo nos fazer pensar que éramos invisíveis, quando na verdade o Senhor sempre esteve ali. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada, por quem já não sabe como se expressar, por quem tem vivido no limite emocional, mas mesmo assim continua em pé. Dá descanso, Senhor. Dá alívio, dá leveza, renova por dentro. Eu oro por quem está enfrentando crises internas, por quem sente que perdeu o lugar, por quem está lutando contra pensamentos confusos, esgotamento, sentimento de incapacidade, de inutilidade. Mostra o valor que essa pessoa tem para ti. Mostra que ela não precisa ser notada por todos. Eu oro por quem está com a fé abalada, por aqueles que sentem que orar já não faz tanto sentido, por quem ainda acredita, mas que não tem mais força. Reacende essa fé, não com emoção, mas com presença. Que ela sinta que o Senhor está aí, agora mesmo no silêncio. Eu apresento ao Senhor cada pedido que está sendo mencionado aqui nos comentários. Cada nome, cada situação, cada história. O Senhor já conhece todos os detalhes. Mas eu peço que esses pedidos sejam ouvidos, acolhidos e respondidos conforme a Tua vontade. E eu oro também por aqueles que não conseguiram escrever nada, Pai. Por quem vai sair desse vídeo em silêncio, mas com o coração cheio. Que essa pessoa entenda que ela é vista, que ela é conhecida, que ela é amada, porque o Senhor é o Deus que vê. E quem é visto por Ti nunca está sozinho. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém.
Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor que nos sustenta e por mais essa oportunidade de vivermos debaixo da tua graça. Eu coloco diante de ti, ó Deus, essa nova semana e entrego a vida dessa pessoa que me ouve agora. Pai, que essa seja uma semana surpreendente, que seja um tempo de paz, de realizações, de respostas e de crescimento espiritual. Que cada dia seja vivido com sabedoria, que cada desafio seja enfrentado com fé e que nenhuma preocupação roube a alegria que vem do Senhor. Eu quero declarar pela fé que essa semana haverá portas abertas, haverá provisão, saúde e proteção. Que nenhuma aflição domine os corações, que nenhuma ansiedade tire o descanso, que nenhuma dúvida abale a confiança no teu cuidado. Que o Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que haja boas notícias e que a tua presença seja sentida em cada momento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, certo de que o Senhor está no controle. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro, você está assistindo a esse vídeo um dia antes de todas as pessoas. Os membros têm acesso antecipado aos nossos vídeos, entre outros benefícios. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, mais uma semana está começando. E junto com essa semana, vêm os compromissos, as preocupações, e para muitas pessoas, aquela ansiedade parece crescer sem controle. Você já acordou hoje sentindo o peso do que precisa enfrentar? Já começou uma segunda-feira com a mente acelerada, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Se essa sensação tem te acompanhado, essa palavra é para você. Deus não quer que você viva escravizado pela ansiedade. Ele quer que você aprenda a descansar, a confiar e a encontrar paz, mesmo quando a vida parece fora de controle. E essa é uma nova semana, um novo começo, um recomeço. O que passou, passou. Hoje você tem uma nova chance de ajustar o que for preciso, de dar um passo de cada vez, de viver um dia de cada vez. Você não precisa carregar o peso de tudo de uma só vez. Respire fundo. Deus já está indo à sua frente, preparando o caminho. Você não está sozinho. Eu quero ler um texto que eu gosto muito e eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Está em Filipenses, capítulo 4,
versículos 6 e 7. São palavras do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a ansiedade é um peso que nós carregamos sem perceber. Ela nos prende em pensamentos sobre o futuro. Nos faz sentir que precisamos resolver tudo de uma vez, que algo pode dar errado a qualquer momento. Mas Deus nos ensina um caminho diferente. Em vez de nos consumirmos com preocupações, Ele nos convida a entregar tudo a Ele. Isso não significa que os problemas vão desaparecer como num passe de mágica, mas significa que nós não precisamos enfrentá-los sozinhos. Deus promete que, quando levamos as nossas ansiedades até Ele, algo poderoso acontece. Ele nos dá uma paz que não pode ser explicada. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está cuidando de tudo. Em Mateus capítulo 6, Jesus disse o seguinte: vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então será que Deus não vai vestir também vocês? Gente de pouca fé. Se Deus cuida até dos lírios do campo, será que Ele não cuidaria de mim e de você? Eu sei que essa resposta não parece tão simples, porque quando nós estamos tomados pela ansiedade, quando a cabeça está cheia, quando parece que tudo depende do nosso esforço, é difícil lembrar que Deus está presente. Só quem tem uma mente acelerada, quem trabalha muito, quem serve na igreja, quem cuida da casa, quem precisa tomar decisões o tempo todo, sabe como é complicado lembrar dessas coisas no meio do caos. O início da semana já chega até nós com o peso das tarefas, das contas a pagar, dos compromissos a cumprir. E aí vem esse pensamento: se eu não fizer, quem vai fazer? Se eu não resolver, como será resolvido? A gente assume a responsabilidade de carregar tudo sozinho, sem perceber. Mas Jesus não falou essas palavras à toa. Ele sabia como funciona a nossa mente. Ele sabia que o medo do amanhã pode roubar a paz que nós carregamos hoje. Ele sabia que nós nos preocuparíamos com o futuro, que esqueceríamos que Deus já está lá, cuidando de tudo, antes mesmo de nós chegarmos lá. No final dessa mensagem eu vou orar por você. Então, se tem algumas situações que têm deixado você preocupado, preocupada, escreva elas aqui nos comentários. Amém? Escreva a sua maior preocupação aqui nos comentários. Mas junto com esse pedido de oração, escreva pela fé o seguinte: Deus está no controle. Apenas isso. Deus está no controle. Amém? E receba isso pela fé. Não apenas declare aqui nos comentários, mas receba essa promessa, essa palavra no seu coração.
Sabe, irmãos, para algumas pessoas, vencer a ansiedade não é tão simples quanto apenas ouvir uma mensagem e seguir em frente. Tem momentos em que a ansiedade se torna algo paralisante, algo que atrapalha o dia a dia, que rouba o sono, que dificulta até mesmo tarefas simples. E quando isso acontece, pode ser necessário buscar ajuda profissional. Deus nos dá recursos e, dentre esses recursos, Ele capacita profissionais como terapeutas, psicólogos, psiquiatras, para nos auxiliarem nesse processo. Ansiedade não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de oração. Muitas vezes é um problema patológico que você precisa reconhecer e buscar ajuda. Então, se você tem condições, procure ajuda. Se perceber que está sozinho e que não está conseguindo lidar com essa ansiedade, busque um profissional para te orientar e te ajudar a encontrar equilíbrio. E caso você não tenha condições de fazer isso, porque eu sei que essa é a realidade de milhares de pessoas, mas sente que precisa de apoio, você pode entrar em contato com o número que eu vou deixar aqui, que é o número de Centro de Valorização da Vida, é o CVV. Eles oferecem suporte emocional, gratuito e sigiloso, 24 horas por dia. É só você ligar no número 188 ou você acessar o site deles, cvv.org.br. Eu não ganho nada com essa visita sua no site, nem com essa ligação. Eu quero apenas que você vença esse momento. E existem pessoas especializadas em tratar com esse tipo de situação. Amém? Cuidar da mente também é algo que agrada a Deus. E você precisa cuidar da sua mente. Deus quer que você esteja bem, em paz, e que não enfrente essas batalhas sozinho. Lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. A ansiedade tem esse poder de prender a gente lá no passado, de nos lembrar dos erros, das falhas, das vezes em que as coisas não deram certo. E ao mesmo tempo ela nos joga para o futuro, nos enchendo de medo sobre o que pode acontecer, sobre tudo que pode dar errado. Mas agora faça o contrário. Você não é refém desses pensamentos. Você não precisa viver nessa prisão. Quando a ansiedade tentar te sufocar, tente te fazer esquecer desses problemas que têm assolado a sua mente. Quando a ansiedade quiser fazer você esquecer da sua força, te fazer duvidar do Deus a quem você serve, lembre a ela quem é o seu Deus. Porque você serve a um Deus que criou o universo. Um Deus que carrega tudo na palma das mãos. O Deus que nunca perdeu o controle, nunca foi pego de surpresa, nunca foi incapaz de resolver algo. O Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que fez o sol parar. O Deus que derrubou muralhas intransponíveis. É esse mesmo Deus que está cuidando de você agora. E Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele já estava aqui antes de você nascer. E Ele continuará sendo Deus depois que esse problema tiver passado. Então, meu querido, minha querida, da próxima vez que a ansiedade tentar te lembrar do seu passado, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Da próxima vez que o medo do futuro tentar te paralisar, lembre a sua ansiedade quem é o seu Deus. Ele é maior. Ele sempre foi, Ele sempre será. Nessa semana,
Ao invés de pensar no que poderia ser, comece a fazer acontecer. A ansiedade muitas vezes nos prende, nos amarra em uma expressão, abre aspas, e se, fecha aspas. E se não der certo? E se eu fracassar? E se eu não for bom o bastante? Esses pensamentos surgem porque a nossa mente tenta nos proteger das frustrações. Mas na prática, esses pensamentos não ajudam. Pelo contrário, eles roubam a sua paz. Te fazem sentir incapaz antes mesmo de tentar. Te paralisam diante de algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Mas e se ao invés de ficar preso no e se, você começasse a fazer o que pode ser feito agora? Se ao invés de imaginar todos os cenários negativos possíveis, você simplesmente confiasse e seguisse em frente, dando um passo de cada vez. Isso não significa que você vai ignorar as dificuldades ou agir de forma impulsiva. Significa que você vai entender que não precisa carregar tudo sozinho. Significa lembrar que Deus está no controle, que Ele já está na frente, preparando caminhos que você nem imagina. Se tem algo que você pode e consegue resolver, resolva. Se é uma mudança que você tem adiado por medo, comece dando pequenos passos. Se é um sonho que parece distante, dê o primeiro passo. Não tente controlar o futuro inteiro de uma vez. Apenas se mova na direção certa. E acima de tudo, não se esqueça de que Deus caminha junto com você. Ele não te abandona durante o processo. Ele te dá forças para continuar. Ele te segura quando você tropeça. Ele abre portas que estão fechadas. Então, nessa semana que está começando, troque o medo pela ação. Troque a dúvida pela fé. Faça acontecer. E confie que Deus está cuidando de tudo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você. Então, se existe algo que tem te trazido ansiedade, escreva essa situação aqui nos comentários, como eu falei. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Escreva a área da sua vida que tem te afligido. Coloque apenas a área da sua vida. Tem pessoas que não querem detalhar o que está acontecendo. Escreva apenas família ou finanças, vida sentimental, vida espiritual, enfermidade. Coloque aqui e confie que Deus já está cuidando de tudo. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer novamente por essa oportunidade. Obrigado por mais uma semana que o Senhor nos permite iniciar, por mais um dia de vida, pela chance de recomeçar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos sustentando nos momentos bons e nos momentos difíceis. Obrigado pela vida desse irmão e dessa irmã que estão me ouvindo agora. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um. O Senhor conhece as lutas que muitas vezes ninguém vê. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, o Senhor nunca nos abandona. Ó Deus, eu oro para que essa semana seja diferente, para que o Senhor acalme esse coração ansioso e inquieto, que toda a aflição que tem tomado conta da mente dessa pessoa seja silenciada pela tua paz. Que cada preocupação seja entregue ao Senhor e que ela possa confiar
que o Senhor já está cuidando de tudo. Mostre a ele, a ela, que naquele dia em que ela estava chorando naquele quarto, quando parecia que ninguém se importava, quando o clamor dela era silencioso, sem voz, apenas através das lágrimas, o Senhor estava ali. O Senhor ouviu cada pensamento, cada pedido que nem chegou a ser pronunciado. O Senhor viu aquela dor, aquela insegurança, aquele medo, e mesmo no silêncio, o Senhor nunca a abandonou. Ó Deus, que essa seja uma semana de paz, uma semana de respostas, uma semana onde as preocupações não dominem os pensamentos, mas onde a confiança do Senhor prevaleça. Eu oro por aqueles que estão começando a semana com um peso no coração, por aqueles que já acordaram cansados, sem vontade de seguir em frente, desmotivados, sem forças. Fortalece ele, Pai. Fortalece ela. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita aqueles que precisam de cura. Restaura essa família. Ajuda essa irmã, esse irmão a se recolocarem no mercado de trabalho. E enquanto isso não acontece, dê provisão para que nada falte nessa casa. Não permita, Senhor, que essa luz seja cortada, que essa água seja cortada. Não deixe que falte nada nessa geladeira para essas crianças. O Senhor é um Deus de bondade, um Deus de provisão e um Deus de milagre. E é por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, suas listas e para todos aqueles que você ama. Amém? Começa uma nova semana. E talvez você esteja ouvindo isso tentando acreditar que ainda dá tempo, que ainda tem um propósito, que ainda pode acontecer algo de bom. Talvez esteja tentando se agarrar à última pontinha de esperança, mesmo sem força, para segurar firme. Eu sei, tem semanas que a gente entra só com o corpo, porque a alma ainda está lá atrás, tentando se curar de coisas que ninguém vê. Você não precisa fingir que está bem. Não aqui, não agora. Deus conhece cada detalhe do que você viveu. Ele sabe daquela batalha que você está enfrentando em silêncio, do medo que você esconde no peito, da dor que você aprendeu a maquiar para não preocupar ninguém. Mas Ele vê, Ele ouve, Ele se importa. E se essa semana parece grande demais para você enfrentar, se você sente que não vai aguentar mais uma segunda-feira carregando todo esse peso nas costas, então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou orar por você. Eu vou orar por cada pensamento que tem tirado a sua paz, por cada lágrima que caiu no seu rosto sem testemunha, por cada vez que você pensou em desistir. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Essa ação é muito importante porque é através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, e porque dessa maneira você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério,
se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Quem é membro do canal tem uma playlist exclusiva de mensagens, que está aqui no YouTube, e também recebe acesso antecipado ao vídeo, à mensagem do dia, ao Minuto com Deus do dia. Então, se você puder e quiser, nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus aqui na internet. Eu quero começar orando pela sua semana. Amém? Vamos falar com Deus. Pai, contempla, Senhor, a vida desse irmão e dessa irmã. Olha essa luta que ele tem enfrentado com tão pouco reconhecimento, com tão pouca força. O Senhor sabe o quanto ele tem tentado, mesmo quando ninguém percebe. O Senhor sabe dos dias em que ele levanta sem querer levantar. Sabe dos momentos em que ele olha para o céu e só consegue dizer, me ajuda. Contempla, Senhor, a vida dessa irmã. Vê essas lágrimas que ela esconde, essa oração que tem sido feita com o coração em pedaços. Ela está tentando acreditar, tentando continuar, tentando respirar mesmo com o peito apertado. Talvez ela não consiga nem pedir mais, mas o Senhor entende até o silêncio dela. Entra agora nessa casa, nesse quarto, nesse pensamento e traz alívio, Pai. Não de forma mágica, mas de uma forma real. Dê a ela respostas, consolo, direção. Que essa semana seja marcada pela presença do Senhor em cada detalhe. Que cada pessoa que foi alcançada por essa mensagem perceba o teu cuidado nas pequenas coisas. Sinta o teu amor no toque leve do vento, na comida que é servida à mesa, na ligação inesperada, no momento devocional que toca no fundo da alma. Que essa pessoa tenha a certeza de que não está sozinha. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. No final da mensagem, eu vou fazer uma outra oração por você. A gente sempre termina aqui com oração. Então, se você quiser e puder, escreva nos comentários agora o seu pedido de oração. Ou coloque o nome de alguém que você conhece, que está precisando de força, de um milagre, de consolo. Pode ser um filho, uma filha, alguém da sua família. Nós vamos orar juntos. Eu vou orar por cada nome, cada situação, como se fosse por alguém da minha casa. E a palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em Salmos 34, versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Você já sentiu como se Deus estivesse longe de você? Como se Ele tivesse se esquecido de você justamente quando você mais precisava dele? Talvez esse seja o seu sentimento agora. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo. É justamente quando o nosso espírito está abatido que Ele se aproxima. Ele não vira o rosto, não despreza, não ignora. Ele se achega. Ele se faz presente. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Porque Deus está se aproximando. Em meio ao caos da sua mente, no aperto do seu peito, na aflição da sua alma, Ele chega. Ele te encontra no momento da dor, não depois. Ele entra na história ainda durante a crise e não quando ela passa. Talvez ninguém te veja. Talvez você tenha começado essa semana sem forças nem para pedir ajuda. Mas Deus te viu e Ele está aqui,
no tempo certo, no detalhe certo, com a resposta certa. Eu até ouvi uma história uma vez de um homem que passou 7 dias trancado no seu próprio quarto. Ele não estava fugindo do mundo nem buscando descanso. Ele estava desesperado. Queria sentir Deus de novo. Há muito tempo ele não sentia mais nada. Nem paz, nem consolo, nem direção. Era como se o céu tivesse ficado em silêncio. Durante esses 7 dias, ele leu a Bíblia como nunca antes tinha lido. E olha que ele já tinha lido a Bíblia inteira mais de 4 vezes. Ainda assim, ele mergulhou nas Escrituras como quem busca fôlego para continuar respirando. Largou tudo, leu capítulos e mais capítulos, leu devocionais antigos, análises profundas, reflexões que ele mesmo já tinha escrito, mas no fim, continuava se sentindo vazio. No 7º dia, ele saiu do quarto triste, cansado, desiludido, não com Deus, mas com ele mesmo, por não conseguir perceber nada. E ao sair, ele viu seu filho, um garotinho de 5 anos, brincando sozinho no quintal, falando sozinho também. Ele se aproximou, curioso, e perguntou: "Com quem você está falando, filho?" O menino respondeu sorrindo: "Com Deus, pai." "E como você sabe que está falando com ele?" "Olha," disse o menino, estendendo a mão, "tem uma joaninha bem aqui." Simples assim, uma joaninha. Um detalhe. Mas foi suficiente para aquele homem entender que a sua alma ainda não havia concebido essa essência de Deus tão importante. Deus estava ali o tempo todo, no silêncio, no ar, no filho, no quintal, na natureza, na criação, na vida. A verdade é que quando a gente mergulha na palavra, quando a gente se alimenta do que vem do céu, quando nós cultivamos um relacionamento real com Deus, o nosso olhar muda. A oração se torna relacionamento. O coração amolece, a percepção se transforma e a nossa fé se torna menos barulhenta e mais presente. Jesus sempre foi simples, sempre foi acessível. Ele não ensinava em uma linguagem complicada, nem exigia que a gente o encontrasse apenas nos templos ou nas experiências sobrenaturais. Ele sentava à beira de um poço, conversava com quem todo mundo rejeitava, multiplicava o que parecia pouco, tocava no leproso, perdoava no meio da rua, chorava com aqueles que estavam chorando. E é por isso que quando o nosso coração está voltado para Ele, a gente consegue enxergar Deus em cada canto, até numa joaninha pousada na mão de uma criança. Porque Deus não parou de agir. A gente é que parou de notar. Sabe o que muda a nossa vida? Não é só saber que Deus existe, é reconhecer que Ele está em tudo. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas continua cega para os sinais mais simples do cuidado de Deus. Porque está esperando sempre algo grandioso, espetacular, cinematográfico. Mas o reino de Deus não é construído com espetáculos, performances. É construído com discernimento. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E a fidelidade, no fundo, tem tudo a ver com percepção, com olhar, com presença, com entrega. Quem não reconhece Deus nas pequenas coisas, dificilmente vai sustentar a fé
quando o muito chegar. Porque o segredo não está em receber aquilo que você quer. Está em perceber que, mesmo sem tudo o que se quer, você já tem tudo o que precisa. Está em entender que a presença de Deus não é um sentimento que vem e vai, é uma realidade. E essa realidade se revela quando a gente desacelera por dentro e volta a enxergar com os olhos da alma. Deus está com você agora. Deus está falando com você nesse momento. Enquanto você ouve essa mensagem, Ele está no lugar onde você está sentado. Na respiração que acabou de acontecer aí, no sustento que você teve até aqui, mesmo sem saber como. Deus está no fato de que você ainda esteja de pé, mesmo tendo motivos de sobra para ter caído. Mas nem todo mundo vai enxergar isso, porque a presença de Deus não se impõe, ela se revela. E se revela aos humildes, aos que têm coração quebrantado, como diz a palavra, aos que não acham que sabem tudo, mas se colocam no lugar de quem ainda está aprendendo a depender. Deus não se ausentou, Ele ainda está nos detalhes. Tem uma coisa que fica presa dentro da gente quando nós paramos de perceber Deus nos detalhes. A fé vai ficando sem lugar para se apoiar. A alma fica pesada, o coração começa a andar por inércia. A gente até ora, mas já não espera mais resposta. A gente até acredita, mas não vive como quem crê de verdade. E talvez seja a hora de mudar tudo isso. De parar de andar no automático, de voltar para a presença de Deus com sensibilidade, com verdade, com fome. De voltar a andar com Deus como quem anda com um amigo, e não como quem estuda um livro. De abrir os olhos e ver a bondade dele até nas coisas mais simples. Não porque você precisa merecer, mas porque você precisa se render. Você precisa parar de se cobrar tanto, parar de querer sentir tudo com intensidade e começar a viver o essencial. Deus está com você. Você está cheio do Espírito Santo. Mesmo que você não sinta isso, nem todos os dias vão ser de glória em glória. Deus está contigo, no seu quarto, na rua, no trabalho, no silêncio, na espera. Ele está, Ele é. Então, se algo aqui dentro de você entendeu isso, não ignore. Fale com Deus agora. Fale com Ele com as palavras que você tem. Pode ser até em silêncio mesmo, mas fale. Diga que você quer voltar a perceber, que você quer voltar a sentir, que quer enxergar Ele nas pequenas coisas novamente, que você quer viver com o coração mais aberto, mais leve, mais próximo, porque o novo tempo que você quer viver pode começar aqui, agora, com uma decisão simples: voltar a reconhecer Deus em cada detalhe. Amém? Nesse momento, eu quero orar por você. Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana. Obrigado porque mesmo quando não percebemos, o Senhor está conosco. Obrigado porque estamos vivos, estamos ouvindo a Tua palavra, e isso já é prova de que o Teu cuidado continua nos cercando. Obrigado porque mesmo em meio às dores, ao cansaço, às incertezas, o Senhor permanece. O Senhor não nos abandona, não desiste de nós.
Obrigado pela tua fidelidade que não falha, pela tua graça que se renova, pela presença do teu Espírito que permanece. Ó Deus, toca nessa mente que está cansada agora, Senhor. Toca nesse coração abatido. Restaura a fé daquele que já não sente mais. Reacende a chama daquele irmão, daquela irmã que por alguma circunstância deixaram de buscar ao Senhor, deixaram de orar. Que essa semana seja o recomeço de uma vida de intimidade verdadeira contigo. Que essa pessoa volte a sentir a tua presença em cada detalhe da sua vida, como uma criança que se encanta até com uma joaninha na palma da mão. Ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo, por essa irmã que chorou nessa madrugada sem saber mais o que fazer, por esse irmão que tem vivido um desânimo tão grande que nem sabe por onde recomeçar. Espírito Santo, visita eles agora, que eles percebam que o Senhor ainda está aí, mesmo quando tudo parece vazio. Eu oro por essa pessoa que enfrenta os vícios, Pai. Quebra essas correntes, Jesus. Liberta essa pessoa, liberta esse filho, essa filha. Que a tua luz entre nesse quarto, nessa mente, nesse corpo e traga uma libertação verdadeira. Ó Deus, contempla essa pessoa que tem clamado pela conversão da sua família. Toca esses corações, Senhor. Salva essas pessoas. Eu oro por aqueles que buscam um milagre na saúde. Tu és o Deus que cura, que restaura, que transforma. Visita esse hospital. Visita essa pessoa aí no leito do hospital. Entra agora onde o diagnóstico não consegue mais alcançar. Onde a medicina diz que já não há mais o que fazer. Eu oro por essa pessoa que tem enfrentado lutas financeiras. Ó Deus, o Senhor sabe do desespero do teu filho, da tua filha, de não saber como irão enfrentar essa semana. Do peso de não conseguir dar o mínimo para dentro do seu lar. Que o Senhor abra as portas, multiplica os recursos, envia provisão a essa casa. Eu apresento, Senhor, cada nome que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cada filho, cada filha, irmão, parentes, amigos, que o Senhor contemple a vida de cada um. Porque o Senhor conhece, o Senhor vê e o Senhor age. Que a tua vontade se cumpra na vida de cada pessoa, Senhor, que foi alcançada por essa palavra. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, eu quero dar um último recado. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Isso não te custa nada. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e copie o link lá no grupo da família, da igreja, nos grupos que você participa. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas tempestades. Eu peço que o Senhor traga paz ao coração desse irmão e dessa irmã. Que todo medo, toda ansiedade e toda insegurança sejam lançados fora. Que ela sinta o teu abraço, a tua presença e o teu cuidado. Se ela estiver se sentindo fraca, que o Senhor a fortaleça. Se ela estiver sem esperança, que o Senhor renove a fé dela. Se ela está confusa, que o Senhor dê direção. E se por acaso ela estiver afundando em alguma área da sua vida, que o Senhor estenda as suas mãos
e faça com que ela ande sobre as águas. Nós cremos no teu poder e descansamos na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.